Boa noite, pessoal. Primeiramente, um feliz Dia dos Pais para todo mundo, né? Para vocês que acompanham aqui o canal e são pais e para todos os pais de vocês também. Espero que todo mundo tenha aproveitado aí esse domingão. E hoje a gente tinha tudo para ser um dia de bastante futebol, né? Um dia bem interessante para a gente parar um pouco, acompanhar os jogos aí do Campeonato Brasileiro, vários jogos bons. Mas a gente teve nesse final de semana muita polêmica em relação a infectados por causa do coronavírus, né? Ontem a gente teve o caso do CSA com 9 infectados, hoje a gente teve o caso do Goiás com 10 infectados e também teve um jogo da Série C, né, onde o Imperatriz também teve 10 infectados. Então vamos falar um pouquinho aí sobre essa situação que envolve aí esse problema de saúde aqui no Campeonato Brasileiro. Primeiramente, ontem o jogo do CSA, mesmo com os 9 infectados, aconteceu. O CSA venceu o Guarani por 1-0, mesmo com todos esses desfalques. Hoje, o Goiás teve, de última hora, a sua partida adiada, né? Conseguiu um liminar no STJD que adia a partida entre Goiás e São Paulo. E o jogo da Série C entre 13 e Imperatriz também foi adiado. Esse foi adiado bem mais cedo. A CBF foi irredutível no caso do CSA e do Goiás. Não quis adiar em momento nenhum. O Goiás conseguiu esse adiamento porque entrou com uma liminar no STJD e o STJD determinou que a partida fosse adiada. Aí depois veio toda aquela conversa da CBF, né? Que a CBF que anunciou o adiamento, a CBF que determinou que ia adiar, só que não foi notificado oficialmente. Isso pra mim é balela. Isso é conversa. Porque a CBF iria do nada assim mudar de opinião em questão de adiar uma partida ou não? Mesmo com todos esses 10 infectados aí, a equipe do Goiás pediu para a CBF para essa partida ser adiada. E a resposta da CBF de manhã foi não. E era não atrás de não. Não quis adiar essa partida, foi irredutível nesse quesito. E o Goiás precisou entrar com uma liminar. Então a CBF agora anunciando que ela que adiou a partida, tal, não sei o quê. Isso daí é balela, conversa fiada e é para querer tirar o dela da reta. Porque se fosse questão da CBF ter se sensibilizado com o caso de um clube, teria se sensibilizado ontem no caso do CSA também e a partida não teria acontecido. O pior não é nem que o time perde vários jogadores. O pior é que você tinha os jogadores convivendo na mesma concentração. Então, quem estava contaminado pode ter contaminado outros jogadores ali da concentração. E aí, quem não pegou ainda no exame, pode estar contaminado com um pouco, pelo menos, né? E transmitir para outros jogadores durante o jogo, quem sabe. Aí depois, na semana que vem, dá o positivo, aí o cara, eita, e aquele jogo, tá? Então, assim, eu acho que nesse quesito a CBF tá só querendo tirar o dela da reta. Pela CBF ia ter jogo sim, é balela da CBF aí. O caso do Goiás ainda foi pior que o do CSA, porque não pelo número total, né, de 10 jogadores contra 9 do CSA. O CSA teve esses resultados na sexta e o jogo foi no sábado. Então o CSA teve tempo de adequar seu elenco, pegar outros jogadores e colocar na lista de relacionados para a partida, mas o Goiás teve a informação hoje de manhã. Então, o Goiás tinha 23 jogadores relacionados para a partida e com os 10 jogadores que foram infectados, que foram testados positivo, tiveram que sair da relação, só tinham 13. O Goiás ia entrar com os 11 de linha, porque todos os goleiros estavam infectados, não tinha mais goleiro na relação, né? Então alguém da linha ia ter que ir pro gol e só ia jogar com 2 no banco de reservas. Como é que isso seria possível? E mesmo nesse quesito, mesmo com tudo isso, a CBF não quis adiar essa partida de hoje. Teve que entrar com a liminar, o STJD teve que suspender a partida de última hora, né? No último minuto, o São Paulo já estava entrando em campo. O São Paulo, na verdade, entrou em campo. E aí, quando o Goiás não entrou em campo, né? A CBF queria que o Goiás entrasse em campo. Só que aí o Goiás não entrou em campo, simplesmente o STJD determinou que a partida fosse adiada. Esse foi o que aconteceu hoje. E agora, trazer um pouco da minha opinião sobre esse protocolo pífio da CBF. Eu não ligo para esse negócio de abrir precedente, não. Tudo que a CBF deveria fazer seria o seguinte: todos os jogadores têm que ser testados e o resultado tem que sair antes de entrarem na concentração. Então, porque senão assim, você faz a concentração, todo mundo tá treinando junto, todo mundo tá almoçando junto, todo mundo tá dormindo lá, dividindo o quarto com alguém, né? Até dividem alguns objetos pessoais às vezes, né? E aí, um jogador que é contaminado pode contaminar o elenco inteiro.
na concentração. Então, deve haver uma precaução muito maior. O protocolo aqui no Brasil não está sendo feito de maneira correta e o futebol pode ser aí um dos disseminadores de coronavírus aí Brasil afora, né? Porque a gente tá vendo agora que tá dando muito problema em relação a isso. Até outros times estão tendo apenas 2 jogadores infectados, aí não tem muita coisa, não sai na imprensa. Mas o que eles não veem é isso. Não é porque o cara deu negativo agora que ele não pode estar infectado com o vírus. Pode sim. Só que no exame demora às vezes para sair. Então pode ser que não esteja ainda visível nos exames, mas que o cara esteja com o vírus e esteja transmitindo por aí. Né? Então é muito chato a gente ter que falar disso aí, só que quando eu dizia que o futebol não devia ter voltado nesse momento, muita gente dizia, mas o Brasil tem que continuar, a economia tem que continuar. Bicho, aí agora o povo tá vindo dizer que a CBF é irresponsável, que o time tá cheio de jogador com Covid e a CBF não adia jogo, que é protocolo errado, não sei o quê. Por que eu dizia que o futebol não devia voltar? Porque os protocolos adotados aqui no Brasil são impraticáveis, são insustentáveis. E a gente tá vendo aí a situação acontecendo aí no Campeonato Brasileiro, uma situação muito chata, muito ruim entre os times aí da Série A, Série B e Série C. Né? Então, muito complicada essa situação agora e eu quero ver como é que vai se desenrolar isso daí. Pelo visto, o Campeonato Brasileiro, se continuar nessa pegada aí, vai parar de novo, viu? Daqui a umas 4, 5 rodadas vai parar tudo de novo. Vamos torcer para que as coisas voltem a dar certo, para que tenha sido só casos isolados agora e daqui para frente a gente consiga contornar todas essas situações. Os jogadores também precisam tomar conhecimento, né? Botar a cabeça no lugar, que eles precisam se cuidar, precisam se isolar, né? Porque o futebol não é aquele negócio que você vai para o trabalho e você fica atrás de um balcão, de máscara, né, de luva, se cuida, se protege, não tem contato. O futebol tem contato o tempo todo. Então você pode pegar com qualquer um. Você pode transmitir para todo mundo, né? Então o futebol é muito diferente do comércio, certo? Então assim, são protocolos diferentes que tem que ser adotados, né? E a gente não tá fazendo esses protocolos de maneira correta. Esse é o meu pensamento aí sobre isso tudo, né? Espero que todo mundo se conscientize, todo mundo, eu digo, a confederação, os clubes, né, e os jogadores, todo mundo que está envolvido nesse meio do futebol. Espero que todo mundo se conscientize e entenda que esse é um assunto sério. Não pode ser tratado com o desdém que está sendo tratado agora. Né? Esse final de semana ficou muito evidente isso tudo. Então, galera, um grande abraço a todos, um bom final de domingo aí pra vocês, uma boa semana e que o nosso futebol consiga respirar e consiga sobreviver e a gente contorne essa situação aí da melhor maneira possível. Grande abraço aí, pessoal, valeu e até nosso próximo vídeo aqui.